Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que vos fala Jesmar Carlos. E assim como o Loki, eu voltei. Aquele que volta, meus queridos. Estou de volta também, mas hoje não estou como host, hoje temos ele de volta aqui. Aquele que permanece. Isso, estou aqui para conquistar o meu espaço e hoje estamos impossíveis. Estamos impossíveis hoje. É o hype, né? É o hype. E vamos descobrir o que o Rodrigo achou do último episódio de Loki. E o que eu achei? Será? Será que gostamos? Só bora. Degustando séries. Então, meu caro Rodrigo, como as pessoas que escutam aí o Degustando, a gente já tá no 33º episódio. Quando a gente chega no final, né, da temporada de uma série, a gente não tem a zona de falar sem spoilers. A gente não pode aprofundar muita coisa, né, se a gente não for usar spoilers. Mas se for para ter, assim, aqueles 50 centavos de impressões rápidas, sem spoilers aqui, sobre a série como um todo, é uma série que entrega o que promete. Ponto. Assista, né? Não vou dar mais detalhes sem ser na parte com spoilers, mas para mim foi uma série que entregou o que ela prometeu. Concordo. Só acho que entregou de forma tranquila, mas entregou. Poderia ser mais louco, Sim. né? Mas acho que essa loucura vai ficar para um outro momento. Ela ter sido renovada para a segunda temporada não é spoiler. A primeira série da Marvel, né, no Disney Plus, a ter uma continuação, a ter uma segunda temporada. A WandaVision é uma minissérie e, por enquanto, Falcão, o Soldado Invernal, é uma minissérie. Eu acho que não vai ter uma segunda. Se tivesse, já tinham renovado, né? Também acho que não. Acho que vai partir para o filme, né? Vai ser um filme. Isso, que vai ter o Capitão América 4, né? Então, por enquanto, só Loki que terá uma continuação. Vendo ali, eu senti isso. Que ele tinha muito cara de primeira temporada mesmo, sabe? Tipo, uma temporada muito introdutória. Fecha algumas coisas, mas não fecha tudo. Sim. Deixa as coisas abertas e te prepara e fala, ó, você gostou agora? Se prepara para o ano que vem. Isso aí. Então vamos comentar com spoilers, porque não tem como. No final da temporada de Loki, a gente vai comentar um pouquinho sobre o telefone tocando no fundo. Alô, viu? É a variante Loki querendo falar com a gente, hein? Ou será que é a Marvel aqui nos ligando pra gente não contar muito spoiler? E a Marvel tá falando, amigo, não fala essas coisas, então vamos cortar pra vinheta já antes que a Marvel ligue de novo. Spoiler. Então, chegando aqui nos spoilers, uma coisa que não é spoiler, que a gente podia ter falado antes, mas acho que faz parte da magia, é a abertura, o logo da Marvel, quando aparece. Só que aqui ele é feito de uma forma diferente, porque além de a gente ter ali o logo que mostra as imagens, a gente tem os diálogos de vários filmes, de vários personagens que vão surgindo ali. E também de momentos históricos, né? Tem até uma fala do Nelson Mandela também. Sim. É porque o começo, essa abertura, ele meio que mostra pra você, entre aspas, né, a construção da linha do tempo Marvel e além Marvel. Então ele vai passando pra você. Tanto que a gente vê, né, que ele fica pelo cosmos ali, ele vai de um ponto, aí faz a criação, faz um monte de coisa ali. Eu achei interessante demais, cara. Eu também. É uma mini explicação de multiversos, de linhas do tempo. Sim. Já nos preparando para o que viria por aqui, né? Isso. E não só aqui, o que eu tenho pra dizer de arranque é isso, meus amigos. Não só aqui, essa explicação vai fazer sentido. Eu tenho uma coisa pra falar também, eu tenho um agradecimento pra fazer, mas a gente vai por partes, né? Vamos por partes. Olha, vamos chegando aqui. Depois que aparece a abertura da Marvel, eles estão mostrando todo esse processo da criação. E eles chegam, né? Loki e Sylvie, chegando ali nos confins do fim. No nosso querido castelo, entre aspas, eles chegaram no Cronópolis, né? É Cronópolis, né, velho? Não tem como. É Cronópolis e não é, né? Tipo assim, não precisa dizer que é, mas tem cara de Cronópolis. Meio que aconteceu algo que você falou no episódio anterior, você deve se lembrar. Você vê que o castelo, ele tá escuro, meio sombrio, só que ele tem umas rachaduras que você enxerga que ele era dourado. Cara, eu achei isso sensacional, porque é Cronópolis, né? Ela é toda dourada. É verdade. Então a gente vê que tá aquela cidadela, digamos assim, no meio do tempo, né? No centro do tempo. Vou te falar que essa cena deles entrando no castelo, cara, é muito bem feita. Aquelas câmeras girando, cara, é muito boa. Aquelas câmeras dando aquele giro de 360.
Cara, eu acho excepcional. Visualmente é muito bonito, sabe? O episódio, ele começa de um jeito que tu fica te questionando assim, o que vai vir por aí, Sim. né? O que vai acontecer? Seja pela abertura ou por esse momento deles estar entrando naquele castelo, assim, ali, tudo escuro e tenso, eu ficava me questionando assim, cara, o que a Marvel vai nos entregar aqui? Cara, eu já tava, sabe, tipo, roendo a unha ali, que eu falei, mano, se não aparecer ninguém e for sei lá, mano, um cara de óculos atrás da mesa, eu já vou ficar, entendeu? Você vai ficando tipo, caraca, velho, mas cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Parece a Miss Minuto primeiro, né, pra jogar um verde ali. Aquele sustinho, né? Do nada, né, velho? O horripilante ali, tu ir de noite no banheiro e tu vai encontrar a senhorita Minuto. Do nada, gigante, né, na sua frente, assim. No corredor ali, E aí, aparece a pessoa que eles estão procurando, a mente por trás de tudo da AVT, sentadinha atrás da mesa, de costa. Dona Isa. Basicamente acertou tudo, né, velho? Surtos. Até do jeito que aparecer, cara. E aquele que aparece e de repente quando ele vira, chamar ele aqui de modo carinhoso. Majors. Quando você vê ele, meu querido, Jojo. quando você vê Jojo, tipo, você já surta por dentro, entendeu? Porque você fala, velho, cara, mano, eles fizeram, cara. Fizeram, Josimar. Você, cara ouvinte que está nos ouvindo aqui hoje, sim, a Marvel fez o que a gente achou que ia fazer. A gente estava traumatizado depois de WandaVision. Uhum. E aqui, o medo, o medo de não acontecer algo tão relevante era maior do que parece que a vontade que a gente queria que acontecesse, sabe? E aí, quando aconteceu, assim, eu fiquei incrédulo, eu dei um berro. Eu vi o episódio quarta-feira, 5h30 da manhã, e acordei a minha casa inteira aqui. E o incrível é porque ele aparece nos primeiros minutos. Então, assim, ele não é uma cena pós-crédito, ele não é uma aparição no último minuto. Ele basicamente dura o episódio inteiro. Antes dos 20 minutos, cara, ele aparece, sabe, chutando a porta. Sim. Chutando a porta, literalmente. É bem antes, sabe? Existe uma coisa meio de a Marvel querer te enganar de que este não é o Kang. Esse que a gente vê, esse Jonathan Majors que a gente vê aparecendo no episódio final de Loki, ele de fato não é Kang. Esse daí, essa figura que a gente tá vendo, não é o Kang. É uma variante dele, que é aquele que permanece. Para quem conhece HQ, sabe que aquele que permanece existe. E ele é de fato uma variante do Kang. Eu senti que esse personagem que eles colocaram aqui é como se fosse uma mistura do aquele que permanece das HQs com o Immortus, sabe? Sim. Pelo jeito dele, meio caricato, assim, sabe? As vestimentas. Me lembrou muito, assim, como se fosse uma condensação de personagem. Como a Marvel já tem feito, né? Sim. A própria Sylvie, né? A Sylvie é isso, que ela é a Encantor com a Lady Locke. Inclusive ele fala, né, no momento que eles estão conversando, do nome dele, né? Ele fala que já foi chamado de várias coisas. Do que uma coisa interessante que ele fala, Rodrigo, que ele foi chamado? O nome dele? Meu cara, Josimar. Ele entrega, né? Ele fala que já foi chamado de Conquistador. Essa hora que ele fala, ele fala assim, ó, aqui a gente tem que falar também, né? Ele fala pro Loki e pra Sylvie que eles vieram matar o diabo. Isso. Aí você já pensa o quê? Mephisto! Vai aparecer, vai da cadeira. Não. Mas aí depois ele fala, tem inúmeras variantes, né, que são mais maléficas do que ele e que já foi chamado, inclusive, de Conquistador. Na hora que ele falou isso, cara, tipo, cravou, entendeu? Cravou. Você que tava assistindo, você deu aquele soco numa mesa imaginária assim, Cacilda, velho, é agora. Porque, mano, saca? Não tem como. Agora a Marvel não tem como enganar, entendeu? Depois ele começa a contar, né? Ele pega um cobre líquido lá, será que é aquilo que ele joga lá? Explica, né? Como que foi a criação do multiverso. Que ele fala da variante que nasceu no século 31. Foi com ela que começou, né? E mais um adendo aí, ó. Pra quem conhece a HQ, Kang, ele nasceu no século 30. Essa variante aí, né?
nosso querido Jonathan Majors, é o Kang. A variante que começa tudo, a descoberta do multiverso que ele diz, é o Kang. Exato. Seria tipo o principal, né? A partir do Kang vieram essas outras variantes. Ele descobre da existência do multiverso, né? Ele descobre que eles são sobrepostos. E aí ele descobre que existem vários dele. E ele começa a conversar com um. Você é desse multiverso o quê? Então o que acontece aí? Me explica aí, não sei o quê. O meu universo, o meu mundo tem isso, não sei o quê. O meu mundo tem isso. Então ele começa a entender como é que funciona, né, a estrutura do multiverso. Porque ele vai interagindo com ele mesmo, né? Com as variantes dele mesmo. Coisas grandes vêm por aí, hein? Coisas grandes, porque ele fala sobre uma guerra multiversal. Já fica evidente de que, assim, pelo menos eu senti isso, né? Que a primeira saga da Marvel nos cinemas foi a saga do infinito. E agora estamos diante da guerra multiversal. E quando ele fala da guerra multiversal, ele mostra que essa guerra aconteceu porque todas as variantes dele começaram a brigar uma com a outra. E ele mostra as variantes dele, e algumas têm formas diferentes. Que tem uma delas que tem a famosa cabeça de TV. Não sei se você conseguiu ver. Não. Olha, eu não percebi. Meu querido. É porque, assim, não é idêntico a das HQs. Tem uma cabeça meio, tipo, TV ali. Então aparece, né, ele faz todo esse desenho do como foi a guerra do multiverso, das variantes dele. Do Alive também, né? Como é que ele descobre o Alive. Qual era o sentido dele, a criação das bombas de reset. De forma muito didática, ele explica para você tudo o que aconteceu em relação ao AVT na temporada inteira, né? Até ele dizer o porquê que ele criou a AVT, né? Qual era o sentido de ele ter criado a AVT. Que algumas das variantes dele, elas tinham outras intenções com relação a ter essa quantidade de multiverso e tal. E depois dessa guerra, ele acaba criando a AVT, que era uma forma meio que burocrática de manter somente uma linha do tempo e que não acontecesse todas essas coisas por fora. Então ele usa todo esse recurso e cria a AVT. Exato, ele isola a linha do tempo, né? Cria a AVT como uma agência burocrática para podar essas outras ramificações para que poderiam criar linhas do tempo alternativas onde variantes dele descobririam sobre o multiverso e daí casaria de novamente uma guerra multiversal e assim por diante. E antes de a gente continuar o papo, convidadas. É um programa especial, né? Sim, o último episódio, né? E tivemos nos três episódios anteriores, tivemos 3 convidadas ilustres dando sua opinião sobre a série. Nada mais justo do que trazer elas aqui para falar o que elas acharam do último episódio também, às vezes dar um pitaquinho da série inteira, né? Do que achou da temporada inteira. Então a gente vai começar passando para vocês aí o que a Ju achou do último episódio de Loki. Então, manda aí, Ju. Fala aí, Ju. Oi, pessoal. Juliana Eu Te Amo aqui, do @Deixa Eu Te Indicar. E se eu pudesse resumir o que eu achei da série Loki, eu diria que essa temporada foi muito mais sobre a jornada do que o destino final. É inegável que a série serve principalmente para introduzir o conceito de multiverso pra gente, né? Houveram vários momentos didáticos, mas necessários para a gente poder entender o que vai vir aí pela frente. O episódio final foi meio anticlimático para mim, porque por ser um final de temporada e eu não fazer ideia de que ia ter, né, uma segunda temporada, eu achei que as coisas estavam meio lentas, muita conversa e pouca ação. Porém, os pontos altos, né, desse episódio foi a aparição do Jonathan Majors como aquele que permanece, que supostamente é uma variante do Kang, o Conquistador, que a gente tanto, né, criou hipóteses aqui de que ele seria o grande vilão por trás da TVA. E também o beijo, né, da Sylvie e do Loki, que finalmente saiu, embora aí usado como, né, um recurso de traição. Assim, a Sylvie é uma das minhas personagens favoritas, porém, minha gente, precisa admitir, fiquei com muita raiva, né? Terminei o episódio tipo, mulher, por que você fez isso? A minha nota para a temporada é 4 de 5 estrelas, e eu, assim, tô muito ansiosa para ver as repercussões do que aconteceu aqui nessa fase 4 do MCU. E é isso, beijão para vocês, gente. Essa foi a opinião da Ju, já agradecendo a Ju por ter participado do outro episódio e por ter dado a opinião do último episódio pra gente. Com certeza. Ju é uma parceiraça nossa aí, aquela que voltará. Aquela que voltará não só no Degustando, mas quem sabe, né? Então, continuando o processo, depois que ele conta tudo isso, né? Sylvie, com sangue nos olhos, na frente do cara que provocou tudo pra ela,
e ela simplesmente quer matá-lo. Ela não quer outra coisa além disso. Sem hesitar. Sem hesitar. Sangue no olho. Sangue no olho. Mas aí, meu caro Rodrigo, o que o nosso Kang, ou aquele que permanece, ou Immortus, ou o Jojo, o que Jojo diz para Sylvie que acontecerá caso ela matá-lo? Meus queridos e minhas queridas, ele alerta de que existem dois caminhos, né? De que ele conhecia a história até certo momento. A partir dali, ele não sabia o que iria acontecer. A partir dali, dependeria da ação e da decisão de Loki e de Sylvie. Trabalhar para ele, continuar tocando o regime temporal da AVT, ou matá-lo. Mas matá-lo poderia, entre aspas, libertar variantes mais maléficas. Isso. Daquele que permanece, de Mortus, Kang, Jojo. Querido Jojo. Ou seja, matá-lo daria merda. Daria merda. Era isso. Era o que? Resumindo, é isso. E aí, né, Josimar, como que tu vai explicar pra alguém, ou fazer que alguém acredite nisso, sendo que passou a vida inteira sendo perseguida por ti? Sim. Não teve vida, né? Viveu em mundos apocalípticos, porque não poderia ser pra ficar fora do radar da AVT. Era o propósito da vida dela. Ela viveu pra descobrir quem estava por trás da AVT e pra acabar com a AVT. Sim. Falando isso, e vocês já sabem qual foi a decisão que ela tomou. É aquele que o cara tá falando, ó, você não pode me matar. Pss, matou. Mas antes disso, né, Josimar? Antes disso, o Loki tenta meio que impedir ela, explicar, olha, daqui a pouco a gente tá vivendo algo ruim, mas pode acontecer algo pior ainda, né? 10 vezes ruim. E eles até brigam, né? Não se entendem ali. Tem uma cena de luta entre eles. Tem algo que você disse no episódio anterior também. Tem? Tem, ela trai ele. Depois do quê? Depois do beijo da traição, né? O beijo da traição. Palmas pra mim, mais um check aí no que eu falei. E vendo agora, de fato, o que aconteceu aqui, dela, né, tendo usado o beijo como... eu acho que não foi 100% como uma forma de distração, tá? Eu acho que teve um grau de sentimento ali. Eu acho que ela quis, sabe, tipo, beijar ele. Mas, sabe, assim, tipo, meu querido, não importa o que tu vai me dizer, eu vim aqui pra matar ele. E aí ela abre um portal atrás do Loki e joga ele pra dentro do portal de volta pra VT e fecha o portal. Ela fechou o portal, ela já pega a espada e vai direto, não dá nem 2 toques. E aí, meu querido, matou Jojo, a perdição começa. Mas, antes da perdição, a gente tem mais uma convidada. Vamos saber a opinião da Bruna. Fala aí, Bru. Oi, Josimar, oi, Rodrigo, oi todo mundo que tá aí ouvindo o podcast do Degustando Séries. Eu vim aqui pra falar então um pouquinho sobre o que eu achei de Loki e o último episódio. Eu acredito que a série como um todo foi muito boa pra inicializar essa fase, assim, do multiverso da loucura. Claro que a gente já teve WandaVision antes, já teve outras séries antes, mas essa deu o pontapé final, assim, pra que a gente comece a ver os efeitos disso, né, nessa nova fase da Marvel. Eu acho também que algumas coisas se assemelharam muito esse último episódio, principalmente eu fiquei lembrando muito do Doutor Estranho, porque tinha semelhanças, assim, de certa forma, naquele lugar onde aquele cara que permanece, né, que se diz, fica. Então, eu acho que ele teve algum tipo de conexão, né, entre o que vai acontecer agora, o que pode acontecer, como que eles vão lidar com todos esses multiversos soltos, e principalmente quem vai estar ali, né, disputando com eles algum certo tipo de controlamento. Eu acho também que esse último episódio não foi, assim, aquele tipo de episódio que choca a gente, mas também foi bem bom pra gente poder combinar certas coisas que a gente já tinha pensado, assim. Já tinha várias teorias sendo pensadas, e eu acho que ele conseguiu encaixar bem todas essas coisas que se planejava, assim, e se pensava que poderia acontecer. Então é isso, essa aí foi a opinião da Bruna, também agradecendo por ter participado conosco aqui. E virão próximos também, né, Rodrigo? Virão, com certeza. Bruna é uma amiga querida nossa aqui vai voltar com certeza aqui. Vamos voltar então aqui na perdição, né, na perdição da nossa querida Sylvie. E lá no começo, quem se lembra aí, que eu tinha um agradecimento para fazer. É aí que chega o momento do agradecimento. Eu quero agradecer, no fundo do meu coração, pela querida Sylvie. Sabe por quê, meu caro Rodrigo? Você já deve estar sabendo. Você deve saber do que tá vindo aqui. Eu quero agradecer profundamente esta moça
que deu a possibilidade do Aranhaverso no cinema. Eu não quero mais nada. O multiverso tá on! O multiverso tá on! Acabou, meus queridos. Existe multiverso, cara. Agora não tem pegadinha do mistério, não, rapaz. Agora, se aparecer alguém falando que veio da Terra 66, 80 e poucos e lá vai pedrada, agora é verdade. Digo mais, invasão secreta. Invasão a gente secreta. ficava questionando assim, cara, como é que a invasão secreta dos Skrulls, se os Skrulls são aliados do Nick Fury, podem ser Skrulls de outra linha do tempo. Sim. Que querem invadir a nossa. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Agora vai ser, assim, aquela loucura. Guerra Secreta. Guerra Secreta também agora. É óbvio que em outro local, né, existe uma pessoa que não quer agradecer. Que ela está muito triste, aos prantos. É o nosso querido Doutor Estranho. No exato momento ele está esmurrando a parede, entendeu? Falando o que tu fez, mulher. O que tu fez. Ele vai ter que resolver essa bagunça aí. Ele que lute. Alô, meu amigo Kevinho da Marvel aí, hein? Pode liberar o trailer de Homem-Aranha 13, hein? Agora pode. Tipo amanhã, entendeu? Agora vai. Amanhã tu já libera e mostra pra todo mundo que tem os 3 aranha. Não tem segredo mais, entendeu? Não tem segredo, meu amigo. Algo tipo assim, ó, o Tom Holland, tipo... a paisana, né, a gente vai dizer assim, a paisana, andando na rua, e aí pega e alguém olha pra cima e fala, olha lá o Homem-Aranha. E aí ele pensa, tipo assim... Aí mostra o reflexo no prédio, assim. É, sabe? Tipo assim, aí fica aquela coisa assim, como assim o Homem-Aranha se o Tom Holland tá ali? Aí, entendedores entenderão. E eu só falo pra vocês uma coisa, tá gravado aqui, ó. Se isso acontecer, vocês vão agradecer Rodrigo e eu até o fim da vida de vocês. Se o trailer for dessa maneira... Meu querido. Se for dessa maneira, cara... Nossa, mano, eu não vou me conter, entendeu? Mas é isso, o multiverso está entre nós. E eu fico pensando assim, será que esse multiverso ele vai acabar trazendo outras... Vai ser uma forma de a Marvel trazer outras coisas, tipo X-Men? Sim, será que ele surgiria de um multiverso? Deadpool com certeza viria do multiverso? Eu acho que sim, acho que agora abriu um leque de possibilidades pra Marvel impressionante. Tanto que a Marvel, assim, não vai usar todos os cartuchos agora. Não. Vai ser tipo a fase 4, que é o que a gente tem ali, que a gente sabe que vai ter. Isso. E aí dali em diante, na fase 5, 6, 7, 8, pode ter certeza que vai ter. Isso eu falei assim, quando acabou o episódio, na quarta-feira, minha primeira reação foi essa. Eu fiquei sem palavras, fiquei incrédulo com o multiverso estando oficialmente entre nós. Agora a gente vai ter que aguentar no mínimo uns 10 anos de Marvel por aí. Porque é isso que o multiverso proporciona pra Marvel. É um leque de possibilidades que dá pra tu fazer filme e série até 2030. E assim, na última cena da série, né? Agora indo pros nossos finalmente aqui, a gente vê o Loki de volta lá na AVT. Ele corre desesperadamente atrás do Mobius pra avisar que a merda tava feita. Aí ele encontra o Mobius e a B15... Mas era eles, Gismar? Era eles e ao mesmo tempo não era eles. Não dá pra você entender, porque acaba aí, né? É o gancho, né? É o cliffhanger da temporada. Que você não entende se o Loki está em outra linha do tempo. Se ele tá tipo uma outra linha do tempo ali. Ou se ele tá ali na VT e as linhas do tempo se colidiram. Tipo, várias linhas do tempo se colidiram. Tanto que o Mobius não se lembra dele. Ele não sabe quem é o Loki. Eu fiquei com esse pressentimento, saca? De que como ali é VT, talvez as realidades estão se colidindo ali. Então ele não tá tipo em outra realidade da VT. Ele tá no mesmo lugar que ele tava, só que por todo o processo ter acontecido ali, ficou meio que essa colisão, assim. Então, tipo, ele é o único que sabe do que tá acontecendo ali. E todas as pessoas ao redor não. Do tipo Mobius, B15, eles não sabem mais que eles são variantes. Eles são só os funcionários da EVT que estão ali fazendo o trabalho deles. Estão vendo que a merda aconteceu com a linha do tempo e eles estão ali tentando resolver. É porque assim, as ramificações, elas crescem tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Uhum. E elas se encontram. Então, acho que eu tenho duas possibilidades. Eu acho que uma dessas, parecida com a tua, Josimar, de que uma ramificação aconteceu no passado e aí mudou a história da VT, tanto que temos uma estátua no centro da VT, uma estátua só. Não, do Kang. Ele não tem a cabeça de TV, uniforme, mas ele tá com o uniforme do Kang. O uniforme do Kang. É como se fosse uma versão humana do Kang. Isso. Sem a fisionomia marcante que a gente conhece. Mas o uniforme ali... Ela matou aquele que permanece e ela, entre aspas, deu vida ao Kang. Ela meio que
Isso. Talvez eles expliquem isso de alguma maneira, eu não sei, mas é como se ela tivesse libertado o Kang, né? Exatamente. E eu acho que era o que ele queria. Eu acho que, né, ficou evidente que Sim. de qualquer decisão que eles tomassem ali, ele ia sair ganhando. Porque ele ia continuar por trás, com a AVT existindo e tendo o controle de tudo, já que existia só uma linha do tempo isolada. Isso. E de outra forma, ela ia liberar as variantes dele, inclusive o Kang. Mas comentando rapidinho, Josimar, a minha outra possibilidade é que, ok, ele está numa outra realidade, ele está uma outra linha temporal. E aí, lá nessa linha temporal, como você vai questionar? Como é que eles não reconhecem o Loki, né, a B15 e o Mobius? Só se naquela linha do tempo, o Loki tem outra fisionomia. O Loki daquela realidade é um outro Loki. Pode ser qualquer outra variante Loki que nem a gente viu no episódio anterior. Então essa também é uma segunda opção. Mas respostas só teremos na segunda temporada. Sim, porque a cena pós-crédito dessa série, que não é uma cena pós-crédito, dessa série não, do episódio, é o aviso, né? É uma folha com carimbo que Loki retornará para uma segunda temporada. Foi a confirmação ali. Exatamente. E que pra mim foi a parada mais broxante possível. Por quê? Porque vai ter uma segunda temporada? Não, porque eu queria uma cena pós-créditos, mano. Entendeu? É por isso. E aí foi algo que eu e o Josimar a gente já conversou em off aqui, mas eu vou trazer pro podcast aqui, de que daqui a pouco, se a cena final ali do Loki lá no AVT, correndo desesperadamente para encontrar o Mobius e a B15, e aí ele vê a estátua do Kang, se essa cena fosse uma cena pós-crédito, seria um impacto diferente na gente. Eu acho que a série tendo terminado, né, o episódio / série terminarem, a Sylvie lá no chão, sentada, depois de matar aquele que permanece, sem saber o que fazer, e o Loki ali, de volta na AVT, chorando por ter sido traído e, né, desolado, ali, se acabasse assim, a gente ia acabar de uma forma que, tipo, a gente ia questionar, tipo, meu Deus, sim, e agora? Eu quero respostas. E aí vinha a cena pós-créditos e nos confundia a cabeça ainda mais. Isso. Sabe? Eu acho que as cenas, o contexto ia ser o mesmo, mas o impacto ia ser diferente. Sim, o impacto seria bem diferente. Aí bota duas cenas. Uma no meio, que seria essa, né, dele, ele correndo ali procurando Mobius, aí ele fala que a gente é você, e ele vira ali, tem a estátua do Kang e acabou. Aí lá no final, depois que você acabar todos os créditos, você subir essa. Loki retornará para uma segunda temporada, saca? E antes de a gente finalizar aqui, porque talvez esse podcast ficou grande, mas assim, vocês já estão acostumados aqui, é o final, né? O final da temporada. É o final. Então a gente tem mais coisa pra falar, a gente teve as convidadas contando a percepção delas do episódio. E a gente vai encerrar, antes de o Rodrigo e eu virmos aqui para encerrar sobre nossas convidadas. Isa vai falar um pouquinho do que ela achou do último episódio, que a gente sabe aí, de acordo com o episódio anterior, que ela tem um bocadinho de coisa pra falar, né, Rodrigo? Eu quero ouvir. Bota aí, Josimar, bota aí que eu quero ouvir. Só bora. Oi, pessoal do Degustando Séries, aqui quem vos fala é a Isa do próximo episódio, e hoje eu vou comentar aqui sobre o último episódio de Loki, meu Deus. Vamos lá, então, eu gostei bastante do último episódio, ele é um episódio visualmente muito bonito, ele logo ali no comecinho de quando eles estão entrando ali naquele suposto reino ali, no que eles não sabiam que viria pela frente, você começa a ouvir vozes, a tentar entender de onde são aquelas vozes, quem tá falando aquilo, e você vai entendendo que são os personagens do MCU em alguns momentos, e nossa, ali eu já fiquei toda arrepiada, completamente arrepiada, mas vamos pro que interessa mesmo, né, que é o Kang. Aconteceu, né, a gente já tava numa expectativa muito grande de rolar, e já imaginando que iria rolar, a gente só não sabia como, né, porque tinha muitas teorias, muitas coisas que eles deixaram meio que visualmente, teoricamente ali pra gente saber que iria acontecer, então aconteceu. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos de apresentação de personagem que a Marvel já fez, isso porque o personagem do Kang é um personagem muito complexo, ele tem um background muito grande dentro dos quadrinhos pra se tornar algo sucinto dentro de um único episódio. E nesse episódio a gente já consegue entender assim o propósito dele, as variantes dele, e que aquele ali que a gente conheceu, ele é o mais tranquilinho, né? Então tem muita coisa que tá por vir, dá pra ficar no hype sim. Então eu tô bem animada, vocês já devem saber, né? Eu estava muito animada, então eu fiquei muito animada assistindo a cena, e vai ser muito difícil não torcer pro carismáticos do Jonathan Majors, porque o cara é muito bom, ele foi muito debochado
exagerado nesse último episódio, então eu quero já ver mais dele em tela. Mas de forma geral, né, eu achei um final bem diferente de qualquer probabilidade e teoria que a gente poderia ter previsto, e o que é bastante interessante também. Teve muita coisa que a gente tava contando que iria acontecer, como a traição da Sylvie, que é uma coisa que o Rodrigo já tinha cantado essa bola, então mais um ponto pro Rodrigo, mas a gente fica aí nessa de como é que isso vai se desmembrar, não só pro universo cinematográfico da Marvel, óbvio, mas também pra segunda temporada, porque a gente tem o Loki, que tá numa linha de tempo diferente agora, e o que vai ser a partir daí? E não só isso, tem muitas pontas que você fica, nossa, mas eles jogaram isso pra nada. Uma delas pra mim é muito a Ravonna, então eu quero saber o que mais ela sabe. Ela era só uma marionete mesmo ali, ou simplesmente esse é o arco e nada acontece feijoada. Então eu espero que essas pequenas coisas, essas coisinhas que são talvez mais importantes também, que são coisas novas que vão acontecer pra próxima temporada, a partir dessa conclusão a gente tem uma grandiosidade, né, um brilho diferente pra isso. Como eu disse, não só no último programa, a grande maioria sabe, eu não tava super interessada na série, mas eu vou sentir falta dela nas quartas-feiras, nas minhas quartas-feiras de verdade. Já tô aqui pensando, caramba, o que eu vou assistir quarta-feira? Então Loki tá fazendo aí já a sua falta. Então é isso, pessoal, muito obrigada pelo convite. É isso. Beijinhos, tchau! Agradecer, então, mais uma vez a participação da Isa também. E terão outras também, com certeza. Geralmente o Degustando fica mais Rodrigo e eu, mas a gente gostou dessa dinâmica. Gostamos. Que a gente vê, né, que tem um pessoal assistindo. A gente vai chamar pra comentar com a gente também. Então não vai ficar sempre só nós dois. É claro que vai ter alguma série que só nós dois vão estar assistindo, então a gente vai comentar sozinho mesmo. Então, pra gente finalizar, Rodrigo, de modo rápido, gostei bastante do episódio. Eu acho que os diálogos todos ali com o Kang são muito bons. O Jonathan Majors, acho que ele entregou um Kang, cara, que me cativou. Não é o Kang ainda, porque eu acho que o Kang, ele vai ser no Homem-Formiga. Mas eu não acho esse o melhor episódio da temporada. E eu não acho ele tão grandioso como um final de temporada. Eu acho ele tranquilo. Sabe aquele episódio tranquilo que você gostou, mas você falando, tá, mas aí, parece que faltou alguma coisinha ali, saca? Faltou um tempero. Faltou tempero. Faltou o tempero. Você consegue ver que tem episódios que eles têm um ritmo um pouco mais cadenciado, assim. Tem episódio que as coisas acontecem de modo frenético. O último episódio ele é bem calmo. Por isso, porque ele vai te trazer a resposta que você queria para fechar a temporada, que é quem era a pessoa que comandava a VT. Kang estava por trás. Kang estava por trás. Ah, entendeu? E... mais um. Mas ele vai te deixar coisas pra próxima. Então ele vai fazer uma temporada, tipo, introdutória. Eu senti muito isso, assim. Pra mim, na temporada inteira, é nota 8. Gismar, eu tenho uma opinião mais ou menos parecida com a tua. Olha só. Falando do episódio, eu acho que a expressão, que até acho que a Ju falou isso esses dias, né, Ju, que já participou aqui hoje do nosso podcast, é anticlimático, seria acho que o termo correto. Exato. Ele é um episódio com grandes explicações. Ele não é um episódio com grandes embates, né? Como eu falei lá no início, eu acho que a série entrega aquilo que ela se propôs a fazer. O último episódio não foi meu favorito também. Isso a gente tem, acho que, igualdade. Sim. Então, com tudo isso que eu falei, para não me alongar mais tanto, considerando que tem alguns episódios que eu sinto que perdeu um pouco do ritmo, que de certa forma ficaram até um pouco chatos em alguns momentos, redundantes. A minha nota, episódio 2, ela é 9. Episódio 2. Mas é isso. A gente vai ficar órfão, meu Rodrigo. Meu caro Rodrigo, todo mundo vai dizer, mas se vocês voltaram agora, vamos ficar órfão? Como assim? Um mês. Vamos entrar de férias. Vamos entrar de férias. Podcaster entra de férias também, né? Férias de inverno, né? Do Degustando. Férias, entre aspas, né? Não vamos entregar, Josimar. Vocês ainda vão nos ouvir esse mês. Só digo isso. Sim. E Degustando, ele retorna em agosto, né? Retornamos em agosto, com convidados. Isso. Né? Se Deus quiser. E falaremos 2 séries. Eita, 2 séries de uma vez, hein? Se Deus quiser também. O que a gente pode dizer até o momento é que, sim, teremos Degustando séries duplo novamente. Vamos todo mundo jogar no Google agora lá, estresse de agosto, pra ver quem acerta, hein? Hora do Jabá.
Então é isso, galera. Chegamos naquele momento finaleiro aqui do Degustando Séries. Aquele recadinho de sempre para você nos seguir lá no Instagram, @GeekUniversal, e também lá no meu perfil, @resenhapós-créditos. Conversa com a gente, o que vocês acharam de Loki? Nos conte aí o que vocês acharam também do podcast, né, das nossas teorias que se confirmaram. Tem aquele e-mailzinho, o podcast @geekuniversal.com.br, para você mandar também o seu feedback, o seu comentário. E aí lá no assunto, só vou pedir isso, né? No assunto do e-mail, coloca ali qual podcast que é, qual série que é, qual que a gente pode daí trazer para cá no próximo Degustando, conversar com vocês. E não menos, por último, mas não menos importante, marque a hashtag Degustando Séries lá no Instagram. Quando você postar que está ouvindo o nosso podcast, né, tira aquele printzinho maroto do seu player favorito e marca a gente ali, @GeekUniversal, @resenha pós-créditos, e usa a nossa hashtag Degustando Séries para nos dizer o que vocês estão achando do podcast. É isso, Josimar? Então é isso, né, Rodrigo? Acabamos por aqui, claro, né, com a presença das nossas queridas convidadas que participaram dos outros episódios também. Lembrando, então, né, que vamos ficar um pouquinho sem Degustando. A gente volta, como a gente falou, lá para agosto. Mas em algum momento vocês vão ver o Rodrigo e eu por aqui. Julho tem a gente ainda. Em agosto tem muito mais. Que produção? Podcast vindo aí? Pode falar? Não pode falar, tá, desculpa. Josimar, mas nem tentei dar um spoiler aqui, mas acho que não pode. Não, calma aí, deixa eu ver aqui. Um pequenininho assim, deu uma rabada aqui, ó. Deram uma rabada aqui, ó. Falamos demais. Falamos demais já. Vamos ter que passar na RH, né? Acho que é melhor encerrar então. Senão nós vai ficar falando as coisas aqui. Vamos podar a gente. Aí vai podar nós. Vamos botar a variante no nosso lugar. Não vai dar certo, cara. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui. Tudo que a gente falou aqui no final agora vocês esqueçam. A gente volta em algum momento. Não é agosto, não é julho, não é podcast, tá? A gente volta em algum momento. Em algum momento estaremos aqui. Espere por nós e por convidados. Se por acaso for ter algum podcast. Se caso for ter, a gente se encontra. Até mais. Tchau. Fui.